Bora lá, pessoal. Questão 141, Enem 2025, provinha amarela. Uma fábrica utilizou uma impressora 3D para produzir o protótipo de uma peça. O protótipo tem a forma de um poliedro convexo, obtido pela justa posição, né? Ou seja, nós vamos unir dois sólidos, né? De dois sólidos distintos. Um com a forma de um prisma hexagonal regular reto, mãozinha aí de geometria espacial, olha lá, ó. Um tem o formato de um prisma hexagonal regular reto, né? E então é um prisma, né? A base dele é um hexágono regular e ele, né, não tem nenhum tipo de angulação, né? Realmente, o ângulo entre as arestas laterais e a base vai ser um ângulo de 90 graus. E outro com a forma de um tronco de pirâmide hexagonal reta. Então, é a justa posição de um prisma hexagonal regular reto e um tronco de pirâmide hexagonal reta. Ok. A base maior do tronco da pirâmide coincide com as bases do prisma. Beleza. Após a impressão do protótipo, ele foi encaminhado para o setor de customização para a realização da pintura de sua superfície. O critério definido, então isso aqui também é outra informação, o critério definido para a realização da pintura considera que faces congruentes entre si devem ser pintadas com uma mesma cor. O que são faces congruentes nesse caso? São faces que têm o mesmo tamanho e o mesmo formato, né? Então a gente vai analisar isso ao desenhar esse sólido, né? E faces não congruentes entre si devem apresentar cores distintas. Então, faces não congruentes entre si devem apresentar cores distintas. Então, qual é a quantidade de cores utilizadas nesse protótipo? Então, aqui é a hora que vocês podem até acelerar esse vídeo aqui, mas eu vou desenhar aqui um prisma de base hexagonal regular, né? Então, como seria isso? Ó? Seria mais ou menos hexágono aqui. Esse aqui é um hexágono regular, só lembrando que nós estamos aqui desenhando, né, a projeção aqui em 3 dimensões, então vocês imaginam aqui o cantinho da parede, né? Vocês imaginam a parede aqui. Então esse prisma ele tá o quê? Essa base ela tá no chão, né? Aqui. Então esse aqui é a base, é um hexágono regular, né? Deixa eu copiar essa base porque o topo desse prisma também tem esse mesmo formato, né? Vamos jogar lá pro topo também, tá aqui. Vou pegar também essa mesma base aqui do prisma, coincide com a base maior do tronco de pirâmide, então já vou deixar aqui separado, ó, poder fazer o tronco. E qual vai ser o prisma? O prisma eu tenho aqui, ó, uma, duas, olha lá, ó, meio pontilhado. Então essa caixinha aqui é o prisma hexagonal regular, né? É um poliedro que tem é um prisma que tem quantas faces? Ele tem duas faces hexagonais e 6 faces retangulares, né? E aí, como é que seria o tronco de uma pirâmide, né? O tronco de uma pirâmide seria a pirâmide cortada, né? Sem aquela pontinha dela, né? Então eu já posso até criar aqui novamente, só que agora nós vamos diminuir o tamanho. E o tronco de pirâmide vai ser algo próximo disso aqui. Nós temos aqui um tronco de uma pirâmide hexagonal. Aqui. Nós temos esse tronco. O que eu vou fazer? Eu vou unir, né? Esses dois sólidos, ajusta a posição deles. Ó, deixa eu só subir um. Ajusta a posição deles, vai dar o sólido lá que eu quero. E esse sólido, gente, tem quantas faces? Ó, ele vai ter. Ó, ele tem uma base superior, uma face, que é diferente do hexágono da base inferior, né? Então, eu tenho duas cores distintas aqui. Duas faces distintas, duas cores
distintas. E as faces que são congruentes vão ter exatamente as mesmas cores. E quais faces que são congruentes? Eu tenho as faces laterais do prisma, que são 6 faces laterais, então a gente vai pintar essas 6 faces exatamente com a mesma cor, né? Então eu conto uma cor para a base superior desse tronco de pirâmide, uma cor para a base inferior aqui do prisma, uma outra cor única para 6 faces laterais. Então até aqui foram quantas cores? Foram 3 cores, né? Porque faces iguais são pintadas com a mesma cor, faces congruentes. E no topo, né, desse sólido, que é o tronco de pirâmide, né, eu tenho 6 faces que são o quê? Trapézios, mais trapézios de mesmo dimensões, enfim, né? Então também são iguais. Então eu teria uma quarta cor para pintar o quê? As faces laterais desse tronco de pirâmide, né? Ou seja, eu vou precisar de uma cor em cima, uma cor para pintar a base, uma outra cor para eu pintar, né, a face lateral desse prisma hexagonal e uma outra cor para eu pintar as faces laterais do tronco de pirâmide, totalizando então 4 cores. Resposta letra D. Aí vocês podem perguntar: ah, mas e essa face aqui que coincide, né, a base do prisma e a base da pirâmide? Bom, ela não é uma face externa, né? Ela tá ali dentro ali, então não vai pintá-la de nada. No máximo vai passar uma cola ali para poder emendar essas duas peças, né? Então a resposta é letra D. 4 cores distintas a gente monta essa peça aí. Beleza? Até a próxima.